Olá, muito boa noite para você. Mata do Catingueiro em chamas, sensibiliza e choca. 20 hectares foram consumidos pelas chamas, dezenas de animais foram mortos e outros correram desesperados pela vida. Apelo é para que autoridades do município ajam e façam o mínimo pela mata protegida por lei. Patos de Minas registra mais 53 novos infectados de Covid e o número se aproxima de 1.000. Internações em UTI ultrapassam os 100%. Testes de vacina promissora contra o coronavírus são iniciados em Minas Gerais. SEMA dispara contra sindicatos mineiros e diz que estavam acostumados a rachadinhas. O governador ainda diz que tem servidor do estado que vive na Ilha da Fantasia e não deve reclamar por trabalhar mais. Para comemorar aniversário de idosa de 91 anos, carreata. E tem muito mais no NTV News que começa a partir de agora. Mal foi inaugurado e o hospital de campanha já está sendo utilizado. Daí dá para ter um termômetro da urgência da unidade, né? Somando os leitos clínicos, tanto de hospitais particulares quanto públicos, a taxa de ocupação é de 57%, já de leitos de UTI é de quase 106%. Ou seja, além do que o sistema consegue atender, segundo informou a Secretaria de Saúde de Patos de Minas. O hospital de campanha instalado no Centro Clínico do Unipan demorou para ser aberto. E neste sábado, já recebeu os 2 primeiros pacientes que estavam internados na UPA da cidade. Nós somos o atendimento de porta do Sistema Único de Saúde aqui no município de Patos de Minas. E nos preocupou bastante o fato de há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, nós estarmos com uma procura muito grande por atendimento. E com um número grande de internações, idosos, pacientes com comorbidades, pacientes do grupo de risco e não do grupo de risco também, com necessidades de internação, com necessidades às vezes de UTI, até de terapia intensiva. Ao contrário da UPA, o Hospital Regional ainda trabalha com ocupação próxima aos 100%. A inauguração de UTIs em algumas cidades da região que dependem do HRAD ainda não fez diminuir o número de pacientes internados em hospitais de Patos de Minas. Isso significa que a nossa região ainda não chegou em um platô, que na linguagem dos especialistas é quando há uma estabilidade no número de infectados. Não aumenta nem diminui. A gente ainda não pode considerar que Patos, a gente está com uma onda estável da doença. Para a gente considerar isso, a gente vai precisar de mais algumas semanas, né? A gente vê que às vezes passa isso no jornal, mas falando de cidades que já tem aí 3, 4 meses, né? De um pico maior, né? Em relação à pandemia. E nós agora, aqui no último mês, nós começamos com um número maior de casos. Então a gente não pode considerar uma estabilidade, a gente não pode relaxar. A gente sabe que as medidas aí de comércio, elas são muito importantes, né? As pessoas precisam trabalhar, mas a gente precisa prevenir também para evitar aí um adoecimento em massa da população e um esgotamento dos leitos de saúde pública. É muito difícil falar em platô nesse momento, porque, segundo os especialistas, a doença se dissemina de forma muito rápida. Quem não se isolou nos últimos dias ainda pode apresentar sintomas da Covid-19. A gente vê que a principal medida preventiva para a Covid-19, a principal medida eficaz são as medidas preventivas. Então, o que a gente está vendo hoje é um reflexo dos hábitos de 15 dias atrás. Então, justamente quando estava com aquele boom de casos, né, que teve uma mortalidade um pouco maior, a gente acha que a população até assustou com isso e com isso tomou mais cuidado. E esse cuidado que a população teve maior nos últimos dias está refletindo hoje com a diminuição do número de casos e diminuição do número de internações. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, os hospitais particulares de Patos de Minas também ainda não sentiram essa diminuição de internações, o que reforça ainda mais a tese de que o vírus está longe de ir embora. A dica mais importante nesse momento é a prevenção, já que a situação pode piorar nos próximos dias. A principal medida é a medida de prevenção. Então é o isolamento social, se possível ficar em casa, se for necessário sair de casa, utilizar máscara, passar álcool gel, a etiqueta respiratória de cobrir, né, a boca e o nariz quando for tossir e espirrar. E todas essas medidas são as mais importantes para a gente realmente evitar a disseminação do novo coronavírus. E se sentir alguma coisa, a recomendação é procurar assistência médica para a gente avaliar, né, a necessidade de entrar com algum tratamento, de fazer exames específicos. Então essa é a orientação atual.
Pois é, começou a ser testada hoje em Minas Gerais uma das mais promissoras vacinas contra a Covid. A Coronavac é de origem chinesa, produzida pela Sinovac Biotech. As aplicações serão em profissionais da saúde que atuam no combate ao vírus. Na corrida pela vida, o mundo prende o fôlego e observa com atenção os testes com as vacinas para a tão esperada cura da Covid. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais iniciaram as aplicações em profissionais da linha de frente contra o vírus. O estudo é coordenado pelo Instituto Butantan. Nós temos uma equipe da UFMG, coordenada pelo professor Mauro, que está participando dessa pesquisa. De uma forma geral, hoje nós temos várias vacinas sendo desenvolvidas mundo afora, e essas vacinas elas estão em estágios diferentes de pesquisa, ou seja, nós temos pesquisas que já estão em fase 3, que é uma fase mais avançada, as outras começando a pesquisa, mas o fato é que a tendência é que nós tenhamos sim vacinas para o combate à Covid. Os testes servirão para comprovar a eficácia da vacina e se há algum risco para a saúde. O remédio é composto por fragmentos inativos do coronavírus. Apesar de ser promissor e se tudo der certo, ainda não é possível dizer quando estará disponível. Dependente da vacina que for, e essa vacina aqui que está sendo testada em Minas é uma das mais promissoras, elas confirmando a sua utilidade, a sua eficiência e eficácia, essas vacinas ainda vão demorar um pouco para que se tenha uma produção numa escala tal que todo mundo possa receber. Enquanto não há cura, o melhor então é bater na tecla da prevenção. Manter um grau de distanciamento, o uso de máscaras, manter a higienização das mãos, o cuidado com a higiene como um todo, e lembrar que todos nós estamos com muita apreensão e querendo muito voltar ao nosso dia a dia, ao nosso novo normal. E isso será tanto mais rápido e tanto mais possível quanto nós tivermos a maior adesão da sociedade. Então, reforço aqui que é importante todos manterem um distanciamento dentro do possível e manter também o uso das máscaras. A outra vacina que também é testada no Brasil foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. E a seguir, a gente mostra que falta de água constante no bairro Nossa Senhora de Fátima está irritando moradores. Mata do Catingueiro mais uma vez arde em chamas. Ambientalistas e moradores se mobilizam e pedem atenção às autoridades de Patos de Minas. Mais uma vez, a Mata do Catingueiro foi devastada pelo fogo. O incêndio pode ter sido criminoso. Quem mora no entorno pede atenção da Prefeitura de Patos de Minas, uma área que é protegida por lei. É muito triste, né? Dói muito, né? Porque é uma vida ali, né? Essa mata é uma vida que matou, né? A tristeza da dona Marlene é compartilhada por muitos. De novo, como já era de se esperar, a Mata do Catingueiro foi devastada pelo fogo. Animais foram vistos saindo do local, de braços abertos. Uma cena desoladora. É muito triste uma situação dessa, né? Igual eu mudei pra cá agora há 3 meses, que eu vim de Pirapora pra cá, e deparar com uma situação dessa aqui, a mata pegando fogo, a primeira vez que eu tô vendo. É muito triste, tem muito macaquinho, você vê os passarinhos aqui, saem tudo voando aí, correndo fogo, muito triste a situação, viu? O incêndio começou na tarde de domingo e seguiu durante a noite. Deu trabalho ao Corpo de Bombeiros. Para quem mora próximo à área do Catingueiro, não resta dúvida. Isso aí é incêndio criminoso, alguém fez isso aí tinha que pagar. Nada tem sido feito para preservar o local. Para os moradores do entorno, é claro o descaso da administração municipal. A mata é um projeto de lei de reserva ambiental, tombado, né? Uma mata tombada por lei. A gente nunca teve nenhum projeto de reflorestamento e de recuperação da mata. O ano passado, com muita custa, a gente conseguiu, através da ONG ODS, uma quantidade de quase 500 mudas de árvores que a gente veio para cá, nós plantamos essas árvores. A prefeitura depois não veio dar nenhum tipo de manejo para essas árvores. A própria vizinhança faz esse trabalho porque elas querem recuperar essa mata. Hoje aqui a gente tem, nesse local que a gente está, uma família de 15 macaco-prego. A gente tem arara azul, tucano, carcará,
várias outras espécies de pássaros, além de outros bichos, né, do bioma. A mata está totalmente desflorestada, né, sem processo de nenhum tipo de recuperação há anos. Esse ano foi solicitado para a prefeitura fazer o acero, a prefeitura não veio. Então o que eu percebo? Não existe uma preocupação, ao meu ver é um descaso com esse território que a gente tem de reserva. Como é área de preservação permanente, não pode ser explorada para a expansão urbana, apesar da insistência em destruir a mata. Só toco de carvão, que ela ainda vai continuar sendo uma mata tombada por lei. Então não há possibilidade de ter construções nesse espaço. Sozinho a gente não faz nada. Precisa de projeto de lei, precisa de projeto de políticas públicas ambientais. E se a gente não tem isso, a comunidade não faz nada sozinho. Uma pessoa não faz nada sozinha. Existe possibilidade de fazer, então por que não existe esse projeto realmente consistente para que isso possa ser executado? Então, a minha indignação é essa, estou aqui realmente indignada, estou nervosa, estou chateada, entristecida de ver esse tanto de passarinho voando, de ver o ninho das araras pegando fogo, de ver os macacos gritando. Isso me entristece, assim, sem palavras. Absurdo, né? E hoje deu para ter noção da dimensão do incêndio na Mata do Catingueiro. Pois é, 20 hectares viraram cinza. E olha que os bombeiros levaram cerca de 8 horas para debelar o fogo. Cerca de 20 hectares foram completamente destruídos pelo fogo. Infelizmente, dessa vez, o trabalho dos vândalos foi bem feito. Não sobrou nenhuma parte que não foi tomada pelo fogo. É uma tragédia para essa região aqui e para a questão das pessoas que moram ao redor aqui, principalmente no seu conforto de respirar, de ter um controle da umidade e da temperatura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 8 horas de trabalho intenso para conter as chamas que se alastraram nos 4 pontos da mata rapidamente. Nós tivemos um empenho ali de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, especificamente relacionada à autobomba-tanque. Né? Cada autobomba-tanque tem cerca de 5.000 litros de água, né? E também um autobomba-salvamento com cerca de 1.000 litros de água. Foram gastos, né, nesse incêndio de ontem, nesse combate, cerca de 30.000 litros de água no combate a incêndio. Contamos também, no momento, com o apoio da Defesa Civil de Patos de Minas, que compareceu ao local e, através de um esforço conjunto com o caminhão-pipa também da Prefeitura, bem como uma retroescavadeira, ajudou a evitar que esses incêndios, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros, se alastrassem de forma mais rápida. De acordo com o presidente do CODEMA, apesar das várias solicitações, a Prefeitura não realizou os serviços para criar os aceiros esse ano, que são as faixas com afastamento do solo, feitas para prevenir a passagem do fogo em meio às queimadas. O município ele tem solicitações para que eles façam o acero aqui através de ofício para a Secretaria de Obras. Alguns ofícios, algumas conversas pessoalmente, mas infelizmente não deu tempo dele fazer não. A Mata do Catingueiro é dividida em 2 áreas. Ao todo, são 35 hectares de vegetação. Nós estamos em uma delas que foi completamente tomada pelas queimadas de ontem. Aqui no local, podemos ver os danos causados pelo fogo. Fuligem em toda a extensão da mata, troncos queimados e os animais desapareceram. Esse local, por exemplo, que conseguiu ficar a salvo das chamas, é morada para muitos animais. Em galhos das árvores se via macacos, tucanos e até arara, mas hoje poucos foram vistos. Os macacos deram uma sumida, a gente não sabe para onde eles foram, porque na verdade não tinha para onde eles correrem. Mas pode ser que eles tenham descido das árvores, está escondido em algumas árvores aí próximas, né? Porque o fogo foi chegando para adentrar nesse espaço. Então a gente não sabe. As araras todos os dias de manhã vêm aqui, hoje elas não vieram, né? Os tucanos também não. Então assim, os animais, eles têm esse instinto de sobrevivência, né? Então eles não vão voltar aqui tão rápido enquanto não perceber que há segurança. Ivanildo ainda relembra que após a Copasa utilizar mais de 10 mil metros da área da mata, algumas obrigações ficaram a serem cumpridas.
mas até hoje nada foi feito pela área de preservação. A Copasa tem uma medida mitigadora para ela aqui, porque ela tem mais ou menos 10 mil áreas que ela acabou usando para fazer as obras dela, como a retirada do esgoto, essas questões todas que não pode ser plantada, é a árvore de servidão. Então ela foi pedida aqui que ela faça ao entorno dessa aqui uma passarela para caminhada, alguma coisa de mais ou menos de 3 a 3,5 metros. Infelizmente ela ainda não cumpriu esse mandado aqui não. Além disso, o município tem muitas responsabilidades em torno da área preservada e muita coisa precisa ser feita, mas não é. Um problema que envolve descaso e falta de planejamento. O município, o gestor do município, o prefeito, ele tem a responsabilidade dele por improbidade administrativa, por incompetência, por falta de planejamento, com uma série de atividades aqui, por descaso mesmo com isso aqui. Então, dessa forma, ele tem que ser responsabilizado por essa questão. Não é o servidor público, não é uma questão, isso é uma gestão. O prefeito tem que planejar e executar a conservação desse material aqui. Eu escutei ontem do prefeito falando que, pegou fogo de novo. Não é de novo. O que a gente precisa aqui é de um projeto de lei, de políticas públicas ambientais, é um projeto de reflorestamento, é uma mata tombada. Isso aqui é legalmente um parque ambiental. Com 98% da mata destruída, mudanças precisam ser feitas urgentemente. Uma conversa com o município, primeiro para ele fazer um acerto naquela mata lá de cima, pelo menos ao redor dela, de 5 a 6 metros ao redor, se precisar de uma autorização, alguma questão do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ele vai dar para ele, igual deu para essa mata aqui, e que ele faça o acerto lá para proteger ela lá. E logo posterior mesmo, a máquina que fizer lá, fracionar aqui, fazer uma rua nela, no comprimento dela toda, e pelo menos umas 3 ou 4 ruas para que tenha a possibilidade do caminhão do Corpo de Bombeiro entrar aqui, caso, que eu não espero que não aconteça nunca mais, um outro incêndio aqui, que ele tenha a possibilidade de entrar e fazer o combate ao incêndio aqui. O mínimo não foi feito, né? O mínimo que poderia ser feito pela prefeitura deixou de fazer, e aí a situação ficou bem pior, já que a mata do Catingueiro é atingida por incêndios aí ao longo dos anos, a degradação vem ocorrendo, dessa vez foi mais pesado, né? Mas a gente muda de assunto porque há um mês moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas, vivem a incerteza com o abastecimento de água. Pois é, eles reclamam e pedem explicações à Copasa. Com um tanque cheio de roupas para lavar de 2 pessoas que precisam de cuidados especiais em casa, a Fátima não sabe mais como vai fazer diante de uma situação complicada. A falta de água, que segundo ela, já dura há 1 semana. Há mais de 1 semana, sem água nenhuma. Vem à noite, às vezes chega 8 horas da noite, às vezes madrugada. De manhã, corre ali para as 8, 9 horas da manhã, já acabou. E esse problema está no bairro Nossa Senhora de Fátima, Barreiro, e está estendendo. Então, como eu tenho uma filha deficiente, um irmão acamado, estou necessitando muito de água. A gente está com água reservando só para beber mesmo, porque não tem para lavar roupa, não tem para arrumar casa, tá uma calamidade. Já a Miriam não tem água para nada em casa. Com a caixa d'água vazia, ela já chegou a comprar água mineral até para tomar banho. Ligar, pedir água mineral e tomar banho, pedir 2 galões para poder tomar banho, porque não tinha água para banho. A caixa, acaba de manhã sem aviso, que a gente nunca tem um aviso que vai faltar água. Você vai na torneira, não tem água. Na casa da Neuza, o que está salvando para preparar as refeições é essa vasilha com água. Na torneira, só alguns pinguinhos mesmo. Assim, eu saio cedo, às vezes eu durmo na casa da minha filha, aí já deixo uma bacinha com água, chegar, ter que fazer o almoço, alguma comida, para mim, por exemplo, aí eu tenho que ter uma bacinha lá com água, fazer comida. Porque, do contrário, nem comida não tem jeito de fazer. E às vezes acaba cedinho, e às vezes ali tem dia que chega lá para as 4 da manhã, e é pouquinho prazo, não dá para encher a caixa, não tem como, sabe? É rapidinho, acaba de novo. E essa água, hein? Tá bem suja. Sinal de muito reaproveitamento, pelo menos para tirar a poeira do chão.
Liguei para o meu primo, para ele vir cá e trazer 2 galões, tá lá dentro do tanquinho, para mim poder tapiar. Só tapiar. Não tem como. E parece até coisa. Toda vez que eu vou faxinar aqui para ela, a água acaba. Toda vez acaba. Nessa situação, todo mundo sofre, até as plantas, porque a água acaba. Não tem como nem regar as plantinhas que antes estavam cheias de vida. E aí que os moradores estão indignados mais ainda, porque a conta, ela não para de chegar. E cada mês, um preço diferente. Uma mais cara do que a outra. E a resposta nunca vem. Há cerca de um mês, eles sofrem com essa falta d'água constante. Cada mês aumenta mais. E a água, cada mês que passa, a água diminui mais e a conta só vem, altera absurdamente. Chega talão de R$164, R$158. E daí vai. Eu falei assim, daqui uns dias a minha água vai estar chegando de R$1.000 e só chega vento na torneira. Mas água não tem. Os talões vêm, a gente não pagar, vai cortar. Então a gente está exigindo, nem está implorando não, a gente está exigindo. Né? Se não estivesse pagando, mas está exigindo que a Copasa tome uma medida bem urgente nesse caso. Meia hora, esperando completar a ligação. Completar a ligação. A hora que completou a ligação, não resolveu nada. Nada. Nós andamos apenas 2 ruas aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima. E novas pessoas foram aparecendo porque souberam que a nossa equipe de reportagem estava aqui para falar sobre o assunto. E uma história diferente, inclusive da Dona Geralda. A mãe dela tem 91 anos e acamada, a situação está complicada, Dona Geralda. Com certeza. Então eu acho que deveria ter uma solução na Copasa, porque a gente paga os talões direitinho, paga o imposto direitinho. Então acho que não tem outra solução. É esse mesmo que tem que resolver isso, né? Como é uma reportagem, nós temos limites. Então não dá para ficar ouvindo todo mundo, mas acho que já está claro que o que eles querem mesmo é a água de volta para devolver a dignidade de vida de todo mundo aqui. Por isso, nós aguardamos uma resposta da Copasa. Pois é, e a Copasa respondeu. Em nota, a companhia informou que investiga um vazamento oculto nas redes de distribuição de água da região, que está fazendo manobras operacionais para amenizar a intermitência do abastecimento de água nos bairros Barreiro, Oeiro, Jardim Panorâmico e Nossa Senhora de Fátima, que é onde a nossa reportagem estava, né? A companhia disse ainda que as manutenções programadas são avisadas com antecedência aos moradores. No entanto, determinadas situações como vazamentos, entupimentos ou problemas no sistema de captação ocorrem sem a possibilidade de comunicação prévia. E a seguir a gente vai falar de futebol. Faltam 6 dias para a retomada do Campeonato Mineiro e idosa ganha carreata para comemorar aniversário de 91 anos. E agora nós vamos de futebol aqui no News, né? No Atlético, quem já está bem à vontade é o volante Léo Senna, que custou cerca de 4 milhões aos cofres do clube. Vindo do Goiás, o jogador quer a titularidade e treina forte para buscar o seu lugar entre os escolhidos de Jorge Sampaoli. Em entrevista no fim de semana, Léo Senna disse saber que o foco precisa ser total neste início de trabalho na cidade do Galo. Eu tô indo para minha 4ª ou 5ª semana, mas está sendo uma experiência incrível, tô aprendendo a cada dia, meus companheiros também estão me ensinando bastante, né? E a gente espera se adaptar o mais rápido possível, o time se encaixar o mais rápido possível para a gente conseguir os nossos objetivos esse ano. Para o volante de 24 anos, entre os desafios em Minas está se adaptar ao estilo de Jorge Sampaoli. Cara, tem hora assim que é bem difícil, né? Porque ele é um treinador que gosta de muita intensidade, você tem que se entregar 110%. Mas isso é bom, faz a gente evoluir, crescer. E cada dia que passa a gente está pegando o estilo de jogo dele. Tenho certeza que até a estreia do campeonato o time vai estar 100%. Novo em Belo Horizonte, Léo Senna não tem do que reclamar sobre a receptividade encontrada no clube alvinegro. Sim, o pessoal tudo gente boa, todos os jogadores me receberam super bem. Isso é bom, né? Faz você se sentir à vontade, se sentir em casa, se soltar. E até seu rendimento melhora com isso, né? Mas que ninguém pense que o volante terá vida fácil. Afinal, ele tem concorrentes de qualidade no setor para disputar a titularidade. Sim, isso é bom porque só quem tem que ganhar é o Atlético, faz você querer evoluir, crescer. Cada posição aí tem 3 jogadores muito qualificados para jogar, então creio que quem jogar o Atlético vai estar bem servido.
E nos treinamentos aí, se puder acompanhar, você vai ver, a briga é acirrada. Mas, claro, todo mundo se respeitando em prol do Atlético. E o Cruzeiro começa a semana de olho na retomada do Campeonato Mineiro, no domingo, às 11 da manhã, contra o RT no Mineirão. A Raposa recomeça a competição com muitas caras novas, entre elas a de um jovem zagueiro que acabou de se reintegrar ao plantel celeste. Com apenas 18 anos, o zagueiro Paulo treina desde a semana passada com o elenco principal na Toca da Raposa 2. Destaque na base, o jogador é só alegria com a chance dada pela comissão técnica. Cara, eu tô muito feliz com essa nova oportunidade. Eu tive uma oportunidade no começo do ano, mas acabei retornando pela categoria sub-20. Mas graças a Deus eu consegui mais essa oportunidade e vou batalhar para continuar aqui no profissional. Satisfeito com a reintegração ao elenco celeste, o jovem zagueiro se espelha em grandes ídolos do setor defensivo. O Thiago Silva e o próprio Léo aqui. O Léo, me inspiro nele pelo líder que ele é e pela história que ele tem no clube. Thiago Silva, eu me inspiro por causa da técnica dele, a qualidade que ele tem. Mas Paulo avisa que se precisar ele pode atuar em outro setor dentro de campo, que já conhece muito bem. Cara, eu vim fazer teste aqui no Cruzeiro como lateral esquerdo, na verdade. Mas só que num dos testes que eu fiz, faltou um zagueiro e me colocaram para fazer a zaga. Mas eu também eu consigo atuar pela lateral esquerda e se o professor precisar, eu vou estar pronto para ajudar. Eu estava bem na lateral esquerda, mas como eu disse, o treinador que estava lá na época me colocou de zagueiro. Eu fui bem, gostei e tô até hoje. Destaque com boas atuações na posição, Paulo acumula passagens pela base da seleção brasileira. Sim, com certeza, cara. Quando falam que a gente foi convocado para a seleção, quer dizer então que a gente está sendo um dos melhores do país. Então a gente tem que continuar. No meu caso, eu tenho que manter meu nível para corresponder à altura. Os 91 anos merece uma festa e tanto para comemorar. Mas, nestes tempos, é preciso experimentar novas formas, pois não dá mesmo para promover aquela famosa aglomeração. Então, que tal fazer uma carreata? Foi assim que a dona Flaviana comemorou seus 91 anos. 10 filhos, 26 netos e 20 bisnetos. Esta é a família de dona Flaviana Maria da Silva, ou melhor, Vó Viana. Seus 91 anos de idade foram comemorados de forma diferente na tarde desse domingo em Patos de Minas. Os parentes, que costumavam fazer festa de aniversário, este ano se reinventaram e providenciaram uma carreata em homenagem à matriarca da família. Edilson, neto de dona Flaviana, conta sobre a importância da vida de sua avó. Minha avó é uma pessoa extraordinária, de um coração enorme. Então a gente está aqui fazendo essa homenagem para ela, não é à toa, porque ela merece mesmo, sabe? Que quantos filhos e netos, bisnetos, estamos aqui empenhados por isso. Então nós temos o mínimo, é agradecer a Deus, agradecer a saúde dela pelos 91 anos e agradecer a Deus que, muito obrigado por tudo mesmo que ela fez por nós. A vovozinha Viana é importante para mim, porque eu acho que ela preserva a origem da nossa família. Ela carrega a história e tudo que é importante pra gente. Vovó. A vovó Viana é uma pessoa muito especial. Ela é o pilar da nossa família, ela é sempre muito alto astral. Então a gente ama muito ela e estamos com muitas saudades. Nós só temos a agradecer por esses 91 anos. E essa atitude da família é para a gente mostrar também que não tem só notícia ruim. Essa pandemia também tem levado aos nossos corações a vontade de vencê-la. E para vencer essa pandemia é preciso que tenha isso, essa pandemia de amor. Essa união, com todos da família, mesmo sendo de uma forma diferente, mas faz toda a diferença para ela vai se sentir amada, E isso acolhe todo mundo também, e une todo mundo, e é muito bom. Os bisnetos e netos criaram uma música para a dona Flaviana e montaram um clipe em homenagem a seus 91 anos. 1, 2,
A alegria em ver os filhos, netos e bisnetos reunidos é muito grande, principalmente sabendo que todos estavam ali, mesmo passando por um momento tão delicado. E infelizmente não dá para encontrar todo mundo, tem uns que moram fora e a situação hoje não está de viajar, né? Então está faltando mais da metade ainda. A família é grande, graças a Deus. Passado nós fizemos uma festa boa aqui, umas 200 pessoas. Agora fica assim, não pode fazer nada, o povo comer, nada, né? Mas a senhora mesmo assim está feliz com a surpresa? Estou feliz, graças a Deus, muito. E com todos esses netos, esses bisnetos? É. Parabéns para ela, né? Olha, a seguir, as consequências da pandemia. Aumentam os números de divórcios e homem é detido com pé de maconha e bucha da droga. O número de divórcios cresceu no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, mas uma das consequências deste momento que mudou a vida de todo mundo. Problemas financeiros, isolamento social, filhos, aulas online, estresse e outras questões podem ser considerados fatores para o aumento dos divórcios durante a pandemia. É o que a psicóloga Rayane Rocha explica. Antes da pandemia, as pessoas tinham vidas muito rotineiras, trabalho, atividades domésticas, lazer, família, enfim, uma infinidade de coisas que a maioria delas eram externas. E com a pandemia, as pessoas terem que ficar em casa gera uma convivência maior. E se você passa a conviver mais com as pessoas, você passa a conhecer mais elas e também a ter contato com questões que desagrada, que gera desconforto. De acordo com pesquisas realizadas pelo Google, houve um aumento de 177% na busca por escritórios especializados em divórcios esse ano, além do crescimento por divórcio online gratuito, que cresceu quase 10.000%, segundo os estudos. A advogada Maria da Glória diz que o aumento significativo pode estar relacionado à sobrecarga de tarefas de ambos os cônjuges. Nesse período, muitos divórcios estão sendo solicitados pelas mulheres que se veem sobrecarregadas com as atividades domésticas e, por vezes, a exercer o trabalho remoto sem tempo de descanso ou com exigências de capacitação constante e produtividade para obter um adequado recurso financeiro, no caso, salário para a sua manutenção e da própria família. E o divórcio, nesse contexto de pressão familiar e social, acaba sendo a única opção que se tem. A psicóloga Rayane ressalta que o isolamento involuntário leva ao estranhamento de toda a situação, principalmente devido a uma longa convivência entre os integrantes da casa. Normalmente as pessoas trabalham durante o dia e se encontram à noite ou em determinados horários do dia, mas não com 24 horas. Então, o fato de ter que ficar em casa 24 horas por dia convivendo com a pessoa pode gerar alguns conflitos e, dentro desses conflitos, pode gerar também algumas percepções diferentes sobre a pessoa, sobre o parceiro ou a parceira. Então, esse período ele tem gerado muitas reflexões das pessoas sobre a maneira como elas lidavam com a sua vida e se essa forma de encarar a vida é uma forma que faz sentido. A advogada Maria da Glória explica sobre as duas modalidades de divórcios no Brasil e enfatiza sobre suas consequências. Especificamente no Brasil, nós temos duas modalidades de divórcio, o divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. No caso do divórcio extrajudicial, ele tem um trâmite no cartório e acaba por envolver questões menos complexas no que diz respeito às relações familiares, que via de regra acaba por ser mais célere e amigável. Já o divórcio judicial, também conhecido como litigioso, é mais complexo e acaba se caracterizando por ausência de consenso entre o casal, pois envolve questões como a divisão patrimonial de bens, pensão alimentícia e a guarda de filhos. E quando se fala em filhos, melhor, quando há criança e adolescente envolvido no processo, é mais complicado. Segundo a advogada, a tendência é de lotação nas prateleiras do judiciário virtual e físico no Brasil.
No Brasil, nós temos também muitos estudos realizados que confirmam um aumento gradativo dos divórcios no período de pandemia e de pós-pandemia, né, que gerarão uma sobrecarga no judiciário, nas varas de família. Eu reputo sem precedentes na história brasileira. Daí a importância de se estimular a utilização da mediação, que se constitui como um mecanismo viável de solução de conflitos. Maria da Glória deixa um recado a todos que têm em mente o divórcio. Deixar como mensagem a todas as famílias a importância do diálogo, de se compreender os sentimentos que estão por trás desse processo de separação, né? Se preocupar com a questão dos filhos, do sentimento dos filhos, porque para além de uma divisão patrimonial, para além de uma ruptura física, espacial, existe uma questão de sentimento que deve ser respeitada. Um rapaz de 23 anos foi conduzido para a delegacia de polícia na tarde desta segunda-feira em Patos de Minas. Com ele, os militares localizaram pé de maconha, bucha da droga e dinheiro. Um jovem de 23 anos foi conduzido para a delegacia de polícia na tarde desta segunda-feira em Patos de Minas. Para mais informações, eu vou conversar com o sargento Carlos Henrique. Sargento, como é que vocês chegaram até esse jovem e o que vocês encontraram com ele? A equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Esperança. Quando visualizou esse jovem andando pela rua, ele, ao perceber que a viatura se aproximava, já começou a correr. Os militares desembarcaram e iniciaram a perseguição a ele. Ele tirou o embrulho da cintura e jogou fora, um embrulho branco. A gente conseguiu alcançar ele, conter, algemar ele, prender. O embrulho foi localizado se tratando de uma porção de maconha. Esse local que ele correu é bem em frente à casa dele. E como a casa é uma casa de esquina, com muro baixo, já da rua a gente conseguiu ver, pendurado ao muro, uma planta de maconha, num vaso. Foi feito contato com a mãe dele, que se mostrou uma pessoa honesta, que não concorda com a atitude do filho, que disse que a gente poderia adentrar lá, pegar maconha, e disse que não, que a gente poderia verificar a casa, mas que acreditava que não existia mais nada de irregular lá. Realmente foi verificado, só existia o pé de maconha. Foi apreendido ainda com ele R$20 em notas, né? Aliás, R$40 em notas de R$20. A maconha apreendida, o pé de maconha, e ele foi preso e conduzido à delegacia. Isso aconteceu em torno de que horas, sargento? Por volta de umas 17 horas, 17h30. Lá na rua Jequitinhonha, Jardim Esperança. E o que será feito com esse jovem agora? O material agora será repassado à Polícia Civil, né, que vai verificar as circunstâncias do fato e serão tomados os procedimentos aí de praxe da delegacia. Olha, a seguir tem análise da notícia, os números atualizados da Covid. Romeu Zema engrossa o tom, dispara contra sindicatos acostumados com rachadinhas e servidores que trabalham, segundo ele, na Ilha da Fantasia. E a gente vai falar mais ainda sobre a Mata do Catingueiro. Agora tem um espaço para a gente fazer aquela análise da notícia ou das notícias principais do dia. Comigo, a jornalista Ludmila Bahia. E a gente vai dividir tela aí para batermos aquele papo, como foi na semana passada aí. Oi, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair, boa noite para todo mundo de casa. Com frequência nós faremos esse diálogo aqui para fazer essa análise da notícia, de alguns destaques do que foi falado, do que foi notícia no dia. E hoje a gente tem várias questões aí para tratar, não é, Odair? É verdade, nós tivemos um dia bastante movimentado, né? Nós tivemos aí desde problemas relacionados ao meio ambiente, com a Mata do Catingueiro, passando por várias afirmações aí do nosso queridíssimo governador de Minas Gerais, né? Que se posicionou mais firmemente, ele disparou hoje de forma mais veemente contra vários setores, né? Inclusive falando do funcionalismo, né, Ludmila? Pois é, depois de 21 estados terem tratado da reforma da Previdência, a gente já passou pela reforma da Previdência a nível Brasil, agora é a vez de Minas Gerais colocar as cartas à mesa para discutir essa problemática que a gente sabe que é inevitável e é importante. Inclusive o governador disse o seguinte, olha, se não for agora que a gente vai tratar da reforma da Previdência, vai ser amanhã. Porque como a morte, esse assunto é inevitável. E aí hoje, o governador de Minas Gerais, ele promoveu uma live para
explicar um pouco mais de como será a reforma da Previdência em Minas Gerais para os servidores. Ele disse, olha, nada mais é do que uma cópia do que já foi feito no Brasil, do que uma cópia do que foi feito em outros estados. Porque o governador anda muito irritado com algumas observações, com algumas críticas feitas aí, principalmente por alguns sindicatos. E aí, vamos ver, a gente separou alguns trechos dessa entrevista, dessa live que o governador do estado promoveu nesta segunda-feira, quando ele fala exatamente essa questão. Daí, a reforma é inevitável, quer queira, quer não queira. Olha só. O funcionalismo, eu sei que não vai aplaudir essa reforma, mas é uma reforma justa e necessária. Todo mundo quer ganhar mais, quer trabalhar menos, mas infelizmente chegamos num ponto em que não dá mais para adiarmos isso. E como eu disse, essa reforma é igual à morte, ela é inevitável. Se ela não acontecer agora, ela vai acontecer daqui a pouco ou mais adiante, porque a conta não fecha e não tem nenhum governador, ninguém que venha sentar aqui que consegue resolver isso. Posicionou, né? Pois é, a gente viu aí um governador até então tido como tranquilo, como um sujeito assim que mantinha um equilíbrio no diálogo aí com as mais diversas pessoas, já colocando subindo o tom de voz aí, falando, olha, é para fazer, vamos ter que fazer, não tem mais como. E aí, ele disse que, por conta dessa reforma ser inevitável, que ela atinge todas as esferas. Executivo, legislativo, o judiciário, que é uma questão de necessidade, porque o Estado não tem como mais manter o funcionalismo, não tem como mais manter a folha como está. Se o problema agora é desse tamanho, daqui a alguns anos esse rombo pode atingir uma profundidade que não tem como achar o fim, não tem como achar esse fundo. Por isso que ele coloca nessa medida, nesse tom aí, viu, Adair? Eu não discordo totalmente do governador, não. Acho até que essas medidas elas são necessárias ao longo da história do governo de Minas, dos governos que passaram por Minas. Chegou a se falar, chegou a se cogitar essas questões todas aí relacionadas a essa reforma. Mas aí o governador sobe o tom nesse momento, no momento frágil, né, de economia. O Estado já não vem bem das pernas há muito tempo, a gente sabe disso aí, com dificuldades inclusive de pagar o funcionalismo. Mas o governador, ele sobe o tom no momento que ele tem que conciliar, né? Não é porque ele vai enfrentar dificuldade na Assembleia, não tenho a menor dúvida disso. Lá ele não vai poder subir esse tom, ele vai ter que agir de maneira mais agregadora, ele vai ter que realmente conciliar diferenças aí, porque ele não vai ter uma batalha fácil na Assembleia, não. A Assembleia de Minas vai jogar um tanto quanto duro com isso, porque é assim, quando chegam as reformas, né, Ludmila, a gente sabe bem disso, como foram as mais recentes, quando chegam as reformas, cada setor, cada partido político, bancada, se posiciona e aí começa a haver aquela troca de ideias e até de amabilidades aí, de bondades também, né? Vai depender se o governador vai ter esse jogo de cintura, já que ele é de uma linha mais assim que não gosta, ou pelo menos prega não gostar de fazer esse tipo de ajeito entre o executivo e o legislativo aí, é uma bandeira do Novo de governar justamente dessa maneira, mas aí ele vai ter que ter jogo de cintura porque ele vai se deparar com uma Assembleia muito diferente, muito mista, e principalmente, como eu acabei de dizer, num momento frágil como esse. Odair, mas a gente viu essa mudança de postura, né, essa mudança de fala, até mesmo do próprio presidente da República, do Jair Bolsonaro, quando ele sozinho quis resolver todos os problemas, sem negociar com nenhum partido, sem negociar com o Congresso, e não deu certo, e fatalmente não dará certo em Minas Gerais ou em qualquer outro estado brasileiro. Fato é que a gente está num momento muito delicado, fragilizado
economicamente, na saúde, em outras esferas também, no momento de uma pandemia, e vem um assunto dessa envergadura, um assunto complexo, que demanda discussões, que demandam divergências de ideias e demanda também diálogo. Não adianta o governador subir o tom, querer fazer a coisa, ficar bravo sem ouvir outras pessoas. Isso, para começar, não é democracia. E até então a gente sabe que vivemos num ambiente democrático. E a forma, se quiser colocar a goela abaixo, não vai funcionar. Se não tiver esse diálogo com a população, ele vai sim sofrer retaliação. Se não tivesse esse diálogo com a Assembleia Legislativa, como ele tomou bomba em outras questões, com a questão do Nióbio, por exemplo, ele teve que baixar o tom, teve que conversar para ter uma trafegabilidade, ele vai ter que fazer da mesma forma, porque outra fala que eu separei, que a gente separou aqui para mostrar para os nossos telespectadores, internautas, quem acompanha a NTV aí pelas redes sociais também, ele destila até contra o funcionalismo. Ele fala: algumas pessoas estão vivendo numa ilha da fantasia. Olha só. O mineiro já é hoje, muito provavelmente, o povo que mais paga imposto no Brasil. Quem vive perto da divisa com São Paulo sabe. É só atravessar a fronteira, que a divisa, que a gasolina do outro lado é sempre mais barata. E às vezes chega a R$1 a diferença por litro. Agora nós vamos fazer o mineiro pagar muito mais caro em tudo. E eu não concordo com isso. Eu estou aqui representando os 21 milhões de mineiros. E não uma parcela pequena que já tem estabilidade no emprego, que está inclusive numa situação muito melhor do que a maioria da população que perdeu renda ou até mesmo o emprego. Aí nós temos um posicionamento dele justamente contra uma classe que já está bem sofrida, né, Ludmila? O servidor de Minas, especificamente, ele vem sofrendo ao longo do tempo, inclusive com o parcelamento de salários, com essas dificuldades todas. Eu acho que o governador, ele pesou na mão. Eu volto a dizer, não discordo totalmente dele, mas ele voltou a pesar na mão quando ele faz uma live e se direciona, se posiciona dessa maneira contra o servidor do Estado, que não passa por um bom momento já há pelo menos 5 anos, por aí, né? O funcionalismo do Executivo é a parcela mais grossa que vai ser atingida por essa reforma da Previdência de Minas Gerais. E aí ter esse diálogo, essa forma, não é a mais plausível, não é aí a forma ideal para promover e para convencer todas as pessoas da importância desse momento para a economia do Estado. Que ilha da fantasia é essa que o governador coloca? Porque, que eu saiba, não tem nenhum servidor público vivendo na ilha da fantasia. Pelo contrário, com salários constantemente atrasados, parcelamento do 13º salário e outras tantas questões mais, deve ser numa ilha da fantasia na cabeça dele, porque não é a realidade do servidor. O servidor vem pagando, e aí, caro, por essas más gestões acumuladas, cumulativas. E ele está aqui, ele foi eleito para resolver, para buscar soluções, e não somente para ficar aí evidenciando esses problemas. Como, por exemplo, a gente vai ver agora, ele criticou alguns sindicatos, por justamente essa crítica exacerbada à reforma que ele propõe, mas ele até fez uma acusação grave. Ele disse que, olha, esse pessoal que está reclamando aí, esses sindicatos que estão reclamando aí, estão fazendo tudo isso porque não tem mais rachadinha, que é uma ação, a gente sabe que é uma ação criminosa, cabível de crime, e se ele tem essas provas, que ele também, como entidade máxima do Estado, coloque essas questões à mesa, até mesmo para que haja uma punição. A gente quer varrer qualquer tipo de corrupção aí. E que ele comece com o exemplo. Olha só o que ele fala. E esse pessoal que estava acostumado com esse tipo de rachadinha, de não sei mais o que, é que agora fica dando do contra. Então, escute com reservas quando a crítica partir desse tipo de público.
Porque enquanto o Estado estava saqueando as prefeituras, estava mandando o nome de 240 mil funcionários públicos para o SPC, esse pessoal ficou calado. Não falou nada. Funcionalismo público sem acesso ao hospital. Esse pessoal caladinho. Porque o último governo dava um punhado de privilégios para eles. Agora eu quero fazer o certo e eles estão contra. Por quê? Porque aqui não tem privilégio mais. Eu vendi os aviões, eu não moro em palácio, eu quero fazer o certo. E eu dou o exemplo. Algo aconteceu nos bastidores do poder, né, Ludmila, lá em Belo Horizonte, porque o governador, que eu me lembre, nunca subiu o tom dessa maneira em nenhum dos seus discursos, né? Eu não me lembro dele ter feito dessa maneira, não. Agora, com relação aos sindicatos, você está correta quando você disse que se o governador tem aí uma informação como essa, de possibilidade de rachadinha, seja onde for, e no caso ele citou os sindicatos, ele tem que realmente, como servidor público que ele é e eleito pelo povo, dar o exemplo e mandar esse pessoal responder no rigor da lei, né? Porque, afinal de contas, se como cidadão comum eu já tenho eu e você temos essa obrigação, imagina ele, que é o governador do estado e que numa live acaba falando de uma situação como essa, de uma possibilidade de uma corrupção, que é a rachadinha, que é algo que hoje no Brasil aí está sendo investigado em esferas até superiores, mas que aí, e em outros estados, mas que aí o governador lança essa bomba, né? Pode-se dizer assim, em meio a todos os sindicatos. O que é que ele vai arranjar com isso? Mais oposição à reforma que ele pretende fazer no Estado. Pois é diferente daí você ter postura, de você ter posição, a você engrossar o tom e sair descendo o braço em todo mundo, né? Ou em grande parte aí, quando você não sabe escutar uma crítica. Crítica a gente rebate com fatos. Então, se o governador tem essas provas, esses fatos contra os sindicatos, se tem essas provas que tem funcionário aí do Estado vivendo numa ilha da fantasia, que ele mostre esses fatos, ao invés de ficar aí subindo o tom e falando nesse nível. Eu acho que cabe a uma postura de um governador de Estado ter uma posição. Não ficar em cima do muro, como muitos políticos que a gente vê por aí. Tem que ter um posicionamento, tem que ter uma posição, mas tem que também saber a forma como lidar com tudo isso, porque senão pode gerar uma indisposição muito grande, uma briga muito grande e acontecer exatamente o que ele quer, que ele não quer. Né, que essa reforma seja aí cozinhada por muito tempo aí. Inclusive, os representantes dos sindicatos de Minas Gerais, eles condenaram, eu estava buscando essa fala aqui, você sair um pouquinho da tela, eles condenaram, criticaram essas declarações do governador de Minas Gerais, viu? Até porque, Ludmila, como a gente já imagina, tudo que o poder acaba colocando da maneira como um governador, presidente, enfim, outros políticos que estão ocupando cargos num momento como esse, tudo que é falado, isso ganha uma dimensão ainda maior. Volto a dizer, estamos num momento muito frágil, né? Economicamente, nas áreas de saúde, e aí, definitivamente, o governador acabou passando do limite, promovendo uma discussão, um embate que não seria a hora, né? Como você acabou de dizer. É o momento de agregar, de trazer esse pessoal para perto e trabalhar. Inclusive, os representantes dos sindicatos, alguns deles pediram até então que o governador apresente as provas que tem. Se ele fez uma acusação desse nível, desse porte, de uma ação criminosa, que ele, então, apresente. Não basta apenas falar como estadista, sabe? Olha que vergonha, estou limpando a casa, mas a gente quer ver uma ação aí. Daí vamos mudar de assunto, porque o Nilson está caminhando aí, vamos falar da Covid-19, dos números em Patos de Minas que continuam preocupantes. Veja só. Casos da Covid. No último levantamento da Secretaria de Saúde, na sexta-feira, eram 909 infectados. No boletim desta segunda, o número saltou para 962. Na sexta-feira, eram 37 internados. Hoje são 38. 15 estão na UTI. O número de mortes é o mesmo nos dois informes, 9. Mas aumentaram as mortes em investigação, 14 agora.
Na sexta, eram 339 pessoas em isolamento. Agora, são 307. E aumentou a quantidade de curados, 594 pessoas. Lembrando que quem está em casa tem que entender que é o seguinte, o último boletim foi divulgado na sexta-feira. A Prefeitura de Patos de Minas ela não faz, aí, como outras prefeituras ou outras secretarias de saúde, esse boletim no fim de semana, no sábado e no domingo. Portanto, nós temos aí um delay de 2 dias, nós temos aí sábado e domingo sem a apresentação desse boletim diário, ou seja, desde sexta-feira, a Ludmila colocou bem aí para você estar na tela, do dia 17 para o dia 20, nós temos aí um espaço de tempo e uma diferença de 53 casos a mais nessa estatística horrível, cada vez vai se alargando, né, Ludmila? Pois é, e olha só, se aproximando de 1.000 o número de confirmados aí. Eu chamo a atenção de novo para a questão dos óbitos, que eu já tinha feito essa observação na quinta-feira da semana passada, da quantidade de óbitos em investigação, esperando o quê? Qual comprovação para que seja confirmada? Aí a gente tem 2 óbitos a mais em investigação que o último boletim de sexta-feira, mas a gente fica aguardando aí quais são os motivos. E a gente perguntou isso para o secretário de saúde, ele ele disse assim, a gente tem essa entrevista, e nós mostramos essa entrevista. Olha, não, é porque a gente espera que o Estado confirme essas mortes para que a gente dê um número correto. Esse secretário municipal de Patos de Minas, o advogado Carlos Rezende. E aí eu fui no boletim informado pela Secretaria de Estado da Saúde e, inclusive, os óbitos confirmados que aparecem no boletim estadual desta segunda-feira, o número é menor que o boletim da Prefeitura. Ou seja, a fala do secretário não condiz com o boletim que estamos vendo. São vários tropeços que a gente tem acompanhado aí na fala do secretário municipal de Patos de Minas, quando, por exemplo, ele já disse em entrevista, que também nós mostramos na NTV, que, por exemplo, o hospital de campanha não teria UTI. Aí, de repente, o hospital de campanha tem UTI. Então, uma série de tropeços e é preciso melhorar aí a forma como explica determinadas situações para que as pessoas entendam claramente o que está acontecendo em Patos de Minas e não colocar qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de fala simplesmente para dar uma resposta. Então a gente acompanha essa questão aí com cuidado. É claro que a gente não queria estar falando de nenhuma morte, queria estar falando que esses números estão diminuindo, só que, infelizmente, não é a realidade local. O que a gente não pode, num momento como esse, é que esses números, que essas informações sejam colocadas em xeque. Esses números eles têm que ser precisos, eles têm que ter uma velocidade, têm que ter uma rapidez para ser apresentado, né? E aí o secretário, quando ele se posiciona dessa maneira, e eu entendo que o que ele quer? Ele quer garantir um possível livramento de um erro, ele quer garantir não cometer erros ao anunciar que tal pessoa morreu por Covid-19. Só que ele se esquece, você acabou de dizer muito bem, de combinar com o pessoal da Secretaria em Belo Horizonte, Secretaria de Estado, porque lá vai sempre ter essa diferença, sempre teve, né, Ludmila? Desde o início já fizemos matéria aqui mostrando essa diferença nesses números. Falta conhecimento aí para o secretário, porque ele deveria avaliar melhor essas estatísticas aí para não dar esse tipo de informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele fala uma coisa como essa, ele como autoridade, como gestor da saúde municipal, ele diz o seguinte para quem está em casa: não, olha, acompanhe lá pela estatística do Estado que aquele é o número real. Quando, na verdade, o nosso número agora já está maior do que o que está sendo informado pelo Estado. Por que acontece? Acontece isso porque o Estado depende que essa informação chegue lá, que essa informação seja contabilizada, e aí depois é que ela vai entrar nessa estatística aí estadual. Ou seja, o secretário errou muito quando ele pede que a população aguarde o Estado dar a informação, quando, na verdade, se nós estamos aqui, no local, né, é que deveria sair primeiramente essa informação, claro, com tudo avaliado, investigado, exame comprovado, para não ter também nenhuma dificuldade, como houve recentemente, como a daquela senhora que a família chegou a reclamar que estaria errado o exame de Covid. Mas, enfim, a fala dele é que foi realmente atrapalhada num momento como esse. E são sessões de atrapalhadas que a gente tem assistido por aí. Então, a gente quer mais precisão possível
E cuidado com as falas, obviamente, mas a gente quer aí esclarecer tudo como é. Inclusive, é o município que informa ao Estado os números de óbitos, e não o contrário. O Estado não sabe o que acontece em cada município, é o município que informa. Então, é um tráfego aí ao contrário do que até mesmo propôs o secretário de Saúde de Patos de Minas. E a gente tem essa dificuldade mesmo, essa dificuldade de quem está em casa entender o que está acontecendo justamente pelos números. Há pessoas que simplesmente comentam na rede social quando a própria prefeitura posta que aqueles números não são reais. Mas eu estou sabendo de um parente que faleceu, mas eu estou sabendo disso. E as pessoas elas começam a traçar números próprios, o que vai realmente deixar cada um mais preocupado que o outro. Por quê? Porque esses números precisam chegar com precisão, volto a dizer, cada vez maior aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente, daí. Dá tempo da gente fazer a última análise do dia? Que é em relação à Mata do Candeeiro? Vamos fazer ela? Vamos lá. Então tá, nosso tempo já acabou do News, inclusive a gente vai até adiantar essa nossa análise que acaba gerando um conteúdo maior para a gente discutir melhor. Sim. E aí tem inclusive a participação das pessoas de casa. Então nós vamos ampliar a partir de amanhã, a gente amplia esse momento aqui para não ultrapassar tanto a nossa hora. Mas a questão da Mata do Candeeiro, ela colocou de novo a atenção, o foco no local sequencialmente devastado, num local que está à mercê, que foi esquecido pelas autoridades. E aí a gente vai mostrar agora nessa matéria, daí, diversas reportagens, diversos momentos que nós da NTV já fomos lá registrar essas cenas lamentáveis. A Mata do Catingueiro é uma área de preservação permanente protegida por lei. Mas isso não tem sido suficiente. Só chegar essa época do ano, quando o clima fica seco, para essa cena se repetir e a mata arder em chamas. Há anos, o jornalismo da NTV acompanha a luta de ambientalistas e moradores do entorno para preservar o local. Mas parece que tudo tem sido em vão. É que falta o interesse do poder público para que a vontade e o desejo popular prevaleçam. Em 2017, o CODEMA foi à Câmara pedir apoio para a revitalização da área. Foi apresentado um projeto de revitalização muito interessante, porém de custo alto, e tem que ter principalmente o apoio da comunidade. Porque se a comunidade não for parceira, está muito fadada a um insucesso, porque a mata, como já era instalada, com árvores grandes e teve muita degradação, com fogo principalmente, a revitalização com mudas pequenas vai estar fadada a um insucesso se não tiver o apoio total da comunidade. As reuniões entre a comunidade continuaram a acontecer ao longo de 2017. Uma busca por socorro para uma área importante para o ecossistema já tão devastada. Em 2018, mostramos o desespero dos moradores para tentar salvar os animais. Com a mata destruída, pouco havia para que eles se alimentassem. Não só eu, né? Os vizinhos todos aqui vêm, coloca água ali, traz comida, traz fruta. Quando não tem fruta, bolacha, água e sal. O Dionísio danou comigo, mas fazer o que? Eles começam a gritar, eles começam a bater um no outro, eles chamam a atenção da gente, aqui não tem, porque eles estão comendo os brotinhos que tem, né? Em 2019, de novo a comunidade tentou salvar o local castigado tantas vezes. Centenas de mudas foram plantadas para revitalizar a área. Muitas morreram. É que, de novo, o local que é de responsabilidade da prefeitura foi deixado de lado. A prefeitura é responsável pela área, então ela teria que fazer gradativamente, na medida do possível, né, a limpeza do local, fazer o acero que foi feito, né, e fazer o recondicionamento da área, tratar essa braquiária de uma maneira mais assertiva para que ela fosse retirada gradativamente. A mata, em meio ao centro urbano, é alvo de interesse comercial para a expansão urbana e muitos incêndios são criminosos. Mas a mata é de preservação permanente e, mesmo assim, há insistência na degradação do local. Isso é constatado desde 2017.
Acreditamos que não foi por causas naturais, uma vez que não há, o parque está totalmente protegido por um aceiro, né, e nós cremos que houve uma pessoa de má fé que tenha colocado incêndio nesse parque. Infelizmente a gente não sabe quem. Dá uma dor, né, íntima, quando você pensa que o habitat... Porque o que acontece? Um habitat como esse, você fala, árvores estão ali, mas ali tem toda uma biodiversidade, tem toda uma globo, né, tem toda uma bolha de natural que envolve aquilo ali e que está sendo degradado ao longo do tempo. Eu, Ludmila, há muito mais tempo que eu já faz matéria sobre isso, mas eu estou aqui 6 anos, já fiz pelo menos umas 4 matérias para a TV e para o site, para o Patujá, relacionadas justamente, todas elas, a queimadas ali na Mata do Catingueiro, que é algo que não cabe, né, no entendimento da gente quando você degrada um espaço ambiental como esse, um local tão cheio de vida, que agora virou apenas cinzas. E aí, essa é uma situação que ela passa por várias questões, né, Ludmila? Ela tem a questão aí, possivelmente criminosa, ela tem a questão aí de ter sido desdeixado pelo poder público municipal, tá certo? E tem aí a questão do morador mais próximo que sofre não só com a degradação em si, mas também com os impactos dela, que é o ar ruim de se respirar, num momento como esse, como está muito seco. Imagina quem mora ali mais perto, que tem qualquer problema respiratório, sofre muito mais. São várias questões que precisam ser discutidas e investigadas para poder tratar deste verdadeiro crime ambiental, né? E é assim, ó, chega nessa época, começa todo mundo a discutir, as autoridades começam a discutir, vamos fazer. Passa esse tempo que é mais crítico, que é justamente o tempo seco, que favorece a queimada, a gente sabe disso, parece que fica tudo morno, parece que o problema, sabe, não tem mais risco ali. Só que daqui a pouco vai ter um tempo seco de novo, vai ter alguma pessoa com nada na cabeça para chegar fogo de novo num local importante como esse. Sabe, o que mais que é preciso acontecer, o que mais que é preciso ser feito para que as autoridades ajam, para que haja uma atenção do poder público, o que mais? Sabe, é isso que a gente se questiona, o mínimo, a gente não percebe que a prefeitura faz. O que foi pedido pelos ambientalistas, a gente viu na matéria anterior, o Ivanildo, lá no segundo bloco, mais ou menos, ele falando isso, olha, a gente pediu que fosse feito um acero, só que esse ano a prefeitura não veio fazer. Caramba, lá é uma área de proteção ambiental, sabe? Então, assim, parece que há um desleixo, parece que dorme no ponto, parece que está querendo ver não sei o quê. Faz o mínimo, faz o óbvio. A gente não está pedindo para, sabe, ter um segurança na porta, ter armamento. Não, mas faça um patrulhamento, observa a área, porque a gente sabe que é criminoso, até as falas de todos eles, a forma como é feito esse incêndio aí, não resta dúvidas, ambientalistas não têm dúvida, moradores próximos não têm dúvida, mas quem você já viu, todos esses anos que você já falou aí, eu peguei só alguns anos de materiais que a gente já fez aí, quem você já viu que foi punido por uma ação criminosa? Eu ainda não vi. E gostaria de ver quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que faz uma atrocidade dessa. Porque, no mínimo, não gosta da vida. Porque meio ambiente é igual vida. Tá? Então, se a pessoa não sabe, que ela tenha, no mínimo, essa consciência. Se ela não sofre, o outro sofre. E aí a gente fica assim, olha, eu fico realmente indignada. Fico como a Mara Porto, professora universitária, que falou nas nossas reportagens também. É uma situação que me deixa muito triste também. Pois é, e quando você fala que o mínimo que o município poderia ter feito, para quem está em casa entender melhor, quando a gente fala que a prefeitura poderia ter feito, deveria ter feito o aceiro, o que é o aceiro? A máquina vem, ela
reparte uma parte do terreno, ou seja, ela abre uma verdadeira rua ali, né? A máquina vem fazendo uma verdadeira rua. Aquele material ele é afastado, por quê? Olha o entendimento. Caso haja um foco de incêndio em um setor da mata, ele não vai pular para o outro. Na beira da mata, ele não vai pular. E isso vai dificultar para poder esse fogo se alastrar rapidamente. Agora, inclusive, está muito seco, né, com muito capim lá. Por que tem muito capim? Porque acabaram com a vegetação ali também com fogo, né? E aí nasce muito capim, esse capim pega fogo facilmente. Se tivessem sido feitas aquelas ruas ali no entorno, que também dão passagem ali para os caminhões do Corpo de Bombeiros, poderiam dar um acesso mais fácil, servem aí como aceiros, né, que vão aí justamente evitar que esse tipo de fogo chegue mais rapidamente ao interior da mata. É simples. Por que a gente está dizendo que é simples? Porque basta a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Obras ir ali, né? Eu não sei qual que é a secretaria exata, pode ser também a de Urbanismo, enfim, alguém da Prefeitura ter esse discernimento, esse insight de ir lá e falar, vamos fazer aqui o acero, porque é meio dia de serviço, bem trabalhado, daria para ter feito isso lá. Ou seja, esse mínimo não foi feito pelo município e quem paga por isso é a biodiversidade, quem paga com isso e sofre com isso são todos esses animais. E essas cenas, quem estava lá perto, Ludmila, quem acompanhou de perto ontem, algumas pessoas que eu conheci lá disseram que ouviam o barulho dos animais tentando fugir e morrendo com o fogo, que é algo agonizante, né, de você imaginar todo essa devastação com esse fogo aí, animais como esse que está aí na sua tela, né, que deixa a gente revoltado. E eu entendo a revolta da Mara, eu entendo a fala lá do ambientalista, do presidente do CODEMA, o Evanildo, quando ele diz que desta vez, ele é bem enfático no início, ele disse, desta vez os vândalos conseguiram, desta vez eles destruíram toda a mata, 98% da mata está queimada. Desta vez ele diz, porque desta vez foi mais grave, mas isso vem ocorrendo, a gente acabou de dizer aí, ao longo dos anos. Há muito tempo. Pois é, agora daí eu pergunto, até escrevi uma palavra aqui no meu caderno. Quem fará a revitalização desse local? Porque até então a gente viu que foi a própria comunidade. Será que agora, depois de estar praticamente tudo em cinzas, alguém vai agir? O município vai agir? É o que a gente vai acompanhar as cenas desse próximo capítulo, mas a gente também vai cobrar. Sim. E aí agora... Por hoje é só, né? Por hoje é só, né? Vamos encerrar nosso bate-papo aqui de hoje. Obrigado, viu, Ludmila? O que você ia falar? Você ia falar mais alguma coisa antes da gente... Não, ia te agradecer. E agradecer por você ter participado novamente aqui conosco hoje. O NTV News fica luxuoso quando a diretora de jornalismo, uma colega, participa aqui. Estarei sempre aqui. Amanhã a gente volta com muito mais, viu? Obrigada. Espero que tenhamos aí boas notícias amanhã. Muito bem, olha, o NTV News fica por aqui. Essa edição volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.